Nós vamos meditar hoje, meus irmãos, continuação sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. E, bem, é uma passagem muito conhecida, João 3, do verso 16 ao 21. E essa palavra é muito interessante, ela pode, quem sabe, refrescar a nossa memória, o nosso coração hoje, porque é um texto muito conhecido. Talvez você já deve ter lido muitas vezes, decorado esse texto na sua caminhada cristã, principalmente no começo da sua caminhada cristã, mas vale muito a pena reforçar essas verdades da palavra de Deus no nosso coração. Então, João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos fechar os nossos olhos novamente, vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, nessa manhã. Glorificamos, Deus, o teu santo nome e pedimos, Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, Senhor, trazendo, Deus, a verdade do teu evangelho, Senhor, e nos ensinando nessa manhã, Pai. Pedimos a ajuda do teu Espírito Santo para que, Senhor, cada palavra aqui, Senhor, seja aplicada no coração de cada um, Senhor, e que possamos sair, Senhor, alimentados, Deus, pela tua palavra, Senhor, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como eu disse, essa passagem que nós vamos meditar nessa manhã, essa porção do Evangelho de João, embora seja muito utilizado no início da caminhada cristã, provavelmente muitos aqui devem ter tido essa experiência de ter um encontro com essa passagem, ler e decorar que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto é decorado por todos, eu acredito, aqui. Mas, de fato, ele não só é um texto para o início da caminhada cristã, como é um texto para toda a nossa caminhada cristã, com o propósito de trazer e entender a missão de Jesus, entender o sacrifício de Cristo por nós, entender a obra de Deus ao dar o seu Filho em favor de muitos. Então é sobre isso que eu quero falar nesse momento, nesse dia. Essa é uma lição que não é só uma lição elementar da fé para aquele que pode ter se esquecido da fé, mas é sempre bom refrescar a memória, ver sobre a redenção, lembrar sobre a redenção. Sempre é bom também a gente voltar, talvez, no ponto de partida, onde nós nos encontramos com a palavra de Deus, nos encontramos com o Senhor e olhamos para Ele e vemos assim: Cristo é suficiente para a nossa salvação. Não é por méritos, não é por nada que eu possa fazer, mas é porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que aquele que crê não perecesse, mas recebesse a vida eterna. E esse amor de Deus é uma coisa muito impressionante, muito maravilhosa, especialmente quando nós vemos que ele é derramado no mundo quebrado.
num mundo perdido, um mundo arruinado, um mundo totalmente culpado pelo pecado oriundo de Adão. Que havia no mundo para que Deus amasse? Essa é a grande pergunta hoje. O que havia no mundo para que Deus amasse? Bem, a gente não sabe, a gente não pode afirmar que é pelo ser humano somente porque não há nada de amável no homem pecador. Não há nada amável no mundo e que atraísse a Deus a ponto de Deus olhar e amar. Não tinha nenhuma flor, não tinha nenhum mar. Por mais bonito que parecesse a natureza, essa natureza é uma natureza caída em Adão. E só existe rebelião contra os mandamentos de Deus. E isso é como se fosse espinhos e sarças em um lugar, uma terra baldia, que se chama mundo. Mas vale lembrar ainda, aqui introduzindo esse texto, que ainda está dentro do contexto de Jesus e Nicodemos, quando fala sobre o novo nascimento. Então isso aqui é muito importante. Fique com a Bíblia aberta, nós vamos ler versículo após versículo. E eu quero ler novamente esse versículo 16 aqui, para a gente começar a exposição. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o texto já começa com uma resposta. Lembrando que essa conversa e essa resposta estava sendo respondida, na verdade, para Nicodemos, ainda sobre o novo nascimento. Deus amou o mundo. Agora, de onde surgiu esse amor de Deus? De onde veio esse amor? De certo, não veio de nada externo ao próprio Deus. E isso precisa ficar bem claro aqui. O amor de Deus, ele surge dele mesmo. Ele ama porque amar é a sua natureza. Ou seja, Deus é amor. Não há nada sobre a face da terra que tenha merecido esse amor. Não tem nada que atraia a Deus externamente para fazer ele amar o homem ou amar o mundo. Ao contrário, só havia motivos para desagrado a Deus. Essa corrente de amor de Deus, ela flui da própria deidade eterna, do próprio Deus. E não se deve, não se atribui a nada nesse mundo. Mas essa fonte, ela pode, assim a gente pode dizer que ela brota do trono eterno de Deus. E ela se abastece das próprias fontes do infinito Deus. Esse amor não vem porque o homem é bom. Nós não experimentamos esse amor porque o homem é bom. Tampouco a gente experimenta esse amor pelo homem não ter sido bom e precisar da redenção. Porém, Deus amou porque ele quis amar. E quando nós perguntamos por que Deus amou o mundo, amou os homens, nós temos que regressar a essa resposta que o próprio Cristo deu, que foi do agrado do Pai. O amor de Deus é um atributo, meus irmãos. E esse atributo é pleno. Ou seja, não existe um tamanho maior do atributo amor de Deus do que da ira. Ou a gente não precisa classificar o amor como sendo o primeiro atributo a vir de Deus. Mas todos os atributos são plenos, porque assim como vem o amor de Deus, vem a sua ira, a santidade, a bondade. E todos esses atributos são plenos. Ou seja, o amor de Deus é pleno por nós. Deus amou de tal maneira, assim a palavra aqui nos diz. E é interessante porque esse tal maneira,
ele traz essa conotação mesmo de que o João aqui, o apóstolo, nem conseguiu quantificar esse amor. Mas ele amou de uma maneira tão grande, tão divina, tão intensa, profunda, que deu o seu filho, o seu único filho, para redimir o mundo. E para que possa, através disso, juntar um povo que seja para louvor da sua glória. E propositalmente, essa tal maneira que a gente não consegue quantificar aqui, ela de fato expressa esse amor de Deus, que é amor sem medidas. Por isso foi de tal maneira. E meus irmãos, não conseguimos realmente definir o amor de Deus, mas dessa maneira quantificada, ver o tamanho, a largura do amor de Deus. Mas sim, nós podemos nos alegrar e nos humilhar diante desse amor, dessa profundidade. Tem um hino que ele foi escrito em inglês bem recente, e ele diz o seguinte: quão grande é o amor de Deus o Pai, tão vasto e sem medidas. Ou seja, o amor de Deus aqui, de tal maneira, ele é tão vasto, ele é sem medidas. E o interessante aqui, continuando, é que esse amor que foi expressado de tal maneira, ele tem uma definição, sim. Quando nós vemos aqui que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho. Ou seja, foi um ato, que isso é incrível nós percebemos isso, porque vale lembrar que Deus expressou os atributos dele desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento com atos. E também especificamente esse ato de dar, de certa forma, sim, quantifica o amor de Deus. Não foi um sentimento como muitos definem, mas sim o ato de dar, de manifestar o amor em dar, em entregar o seu filho, ou melhor, se entregar em favor de muitos. E veja, você que é pai, mãe, você vai negar alguma coisa para o seu filho? Você muitas vezes se sacrifica para dar alguma coisa para o seu filho, mesmo que você não tenha. E aqui eu não digo tanto das coisas materiais, mas de prover tudo que o seu filho precisa, desde amor, disciplina, qualquer coisa que ele precise. Isso é um dos maiores exemplos aqui que nós podemos pensar, é realmente no amor de um pai para um filho. E certamente você teria coragem de dar a sua vida pelo seu filho. Ao passo que também é muito difícil você pensar em colocar o seu filho e entregar o seu filho no lugar de muitos. É difícil pensar que eu teria que colocar a minha filha no lugar de muitos para a redenção. Mas, bom, isso é um dom de Deus, dar. Portanto, ele deu o seu filho como sacrifício para aplacar a própria ira de Deus e nos presentear com o dom da salvação. Jesus é o dom de Deus para o homem, nesse sentido. Para o homem perdido, e podemos ver isso desde a queda de Adão, quando Deus já declara que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. Essa promessa do Evangelho. No momento de ruína, Deus já providenciou a restauração. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E veja, primeiramente que o fato de Deus amar aqui o mundo não quer dizer que todos serão salvos. E é tão claro no texto isso.
Porque a condição que nós vemos aqui do amor de Deus, e isso é posto aqui para todo aquele que nele crê. Então não é difícil pensar nisso. Muitas pessoas fazem malabarismos, mas a palavra de Deus é clara aqui e em vários outros textos que a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, operada pelo poder do Espírito Santo, regenerando o homem. E não o homem buscando simplesmente a Deus. E aqui, mais uma vez, nós vemos de forma clara que o amor que é derramado sobre esse mundo quebrado e condenado, ele fica claro aqui que é para todo aquele que nele crê. A fé nos leva ao Pai, novamente. É preciso crer em Deus, crer no Filho, crer na obra expiatória de Jesus na cruz. Caso contrário, não há vida eterna. Nós vamos ver isso aqui no texto mais para frente. Somente cabe ao homem a perecer aquele que não crê em Cristo Jesus. E o que significa crer em Jesus? Eu coloquei isso aqui como uma definição que é a seguinte. Em primeiro lugar, concordar firmemente no coração com essa verdade, que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para que pudesse, no lugar dos homens culpados, e Deus derramou nele todas as nossas iniquidades, para que ele recebesse o castigo que era merecido por nós, por nossas transgressões, havendo sido feito maldição por nossa causa. E assim nós devemos crer de todo o coração no que a Escritura diz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Crer, meus irmãos, nisso é crer na substituição, é crer na justificação, assim como nós aprendemos recentemente aqui na EBD. E de tantas outras doutrinas que a palavra de Deus expressamente fala, e é clara em dizer que nós fomos condenados em Adão. Porém, em Cristo nós temos um lugar de redenção, pois ele se entregou em nosso lugar. Ele expiou os nossos pecados, meus irmãos. Cumpriu a justiça de Deus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo por meio dessa graça. E aos que creem é dada a vida eterna. Aqui o texto diz: aquele que crê não perece, mas é dado a vida eterna. E, meus irmãos, isso não é só uma promessa futura de que você vai crer aqui no mundo para no final da sua vida, talvez você receber a vida eterna. Mas é uma certeza selada por Cristo, garantida pelo sacrifício e pelo sangue de Cristo, selada pelo Espírito Santo, que aquele que crê recebe a vida eterna. Isso é uma garantia de que nós já vivemos eternamente com Cristo. Isso é tão verdade, meus irmãos, que nós podemos dizer assim: aquele Cristo que foi pendurado na cruz, ele é o meu Cristo. Ele é a minha segurança. Ele é a minha garantia. E eu não preciso ter esforço nenhum, intelectual, nenhum caráter polido ou sólido. Contudo, ele traz a salvação para minha alma. Continuando no verso 17, ele diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse texto aqui, continuando, é bem interessante, que enquanto nós sabemos que a negativa aqui é que aquele que não crê, ele já está condenado, e nós vamos ver isso mais para frente, aqui no verso 17 nós conseguimos ver claramente a essência da missão de Deus. Que ele não veio para que condenasse ao mundo, porque pelo simples fato
que o mundo já está condenado. E como pode isso? Adão pecou, trazendo condenação a todos os homens. Condenação para o mundo, pois tudo foi afetado pelo pecado. Não só o homem, mas toda a natureza. Tudo foi condenado. E Deus não enviou o seu Filho para condenar novamente aquilo que já estava condenado pelo pecado, mas sim para que o mundo fosse salvo através dele, por ele e também para ele. Para que essa obra fosse completa, porque Jesus é a salvação do mundo e de todo aquele que nele crê. E nós vemos isso com a afirmação do versículo 18, que diz assim: quem nele crê não é condenado. Veja a certeza aqui, que aquele que crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aqui, meus irmãos, é posto um limite do que Deus colocou aqui. Que o ato de crer, como nós falamos aqui, faz esse homem um homem redimido, uma nova criatura. E afirma que o fato que ele creu em Cristo Jesus e na sua obra, ele não é mais um homem condenado. Mas e aquele que não crê? Ele já está condenado. Veja, meus irmãos, o que diz em Romanos 3, do 9 ao 18. Eu gostaria que vocês abrissem para acompanhar a leitura comigo. Segura nesse texto de João e nós vamos para Romanos 3, do 9 ao 18. Romanos 3, do 9 ao 18 diz assim: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, como a língua dos que enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição, miséria. Eles não conhecem o caminho da paz e não há temor de Deus diante dos seus olhos. E indo para o verso 23 e 24 do mesmo capítulo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A conclusão, meus irmãos, aqui é que todos pecaram e já estão condenados. E somente aqueles que creem em Cristo, eles são justificados gratuitamente. E agora, que condenação é essa? Sabendo que todos pecaram, não há um justo sequer. Não há ninguém que clame a Deus, que peça a Deus, que se achegue diante de Deus, justo. E já está condenado, assim como diz João 3. Que condenação é essa?
Nós vamos ver aqui, volte comigo para João 3. O verso 19 diz assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E, meus irmãos, aqui no texto, já é bem claro em dizer qual é essa condenação. Esclarece muito a nossa mente em entender que, assim como nós lemos em Romanos, todos pecaram e já estão condenados. Estão condenados por Deus, de fato, pela ira de Deus, mas por si mesmos, pois assim como diz esse texto, eles amaram mais as trevas do que a luz. E acerca da luz, meus irmãos, o próprio apóstolo João, no capítulo 1 aqui, ele vai dizer o seguinte, no verso 9: a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. E nós sabemos que esse conheceu aqui não é um simples fato de conhecer, mas sim de ter uma aliança e ter uma intimidade com ele. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas veja o verso 12 aqui do capítulo 1. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E quando é falado, meus irmãos, sobre essas trevas e sobre essa luz, nós estamos falando disso. Aqueles que já estão condenados são aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e não receberam essa mensagem. A saber, no contexto histórico aqui, os judeus, mas também todos aqueles que pecaram e não receberam essa mensagem, não quiseram a luz, não quiseram Jesus, que é a luz que veio e iluminou toda a humanidade. Mas eles queriam e quiseram continuar nas trevas. Enquanto, humildemente, existem aqueles que se achegam à luz, que amam a luz e que sinceramente se submetem à mensagem de Cristo. Agora, eu fico pensando que é constrangedor isso, meus irmãos. O ato de Deus amar e entregar o seu filho pagando um alto preço por pessoas condenadas que não valiam um centavo. Por inimigos. Por pessoas que eram, sabe, sem nenhum traço de bondade. E nós temos que entender que os homens naturalmente amam mais as trevas, porque não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que ame a luz. E, meus irmãos, se nós tivéssemos que escolher alguma coisa, sempre escolheríamos o caminho oposto a Cristo. Sempre. Se não fosse pela salvação, se não fosse pela obra redentora de Cristo, transformando e mudando os nossos corações. Eu quero ir novamente para Romanos, para falar um pouco sobre essa condenação, em Romanos 5, do 6 ao 10, e me permita só trazer um pouco de conexão desses dois textos aqui. Romanos 5, do 6 ao 10. Verso 6 diz assim: porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos,
fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja, meus irmãos, esse texto aqui. Quando éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos, essas são as definições, os adjetivos que Paulo usa aqui para definir uma pessoa que não crê em Cristo. Meus irmãos, nós éramos inimigos de Deus. Que fique bem claro isso. O homem sem Cristo é inimigo de Deus, é inimigo da cruz. Não tem parte com Cristo, aquele que não crê na sua obra. Portanto, essa condenação é totalmente merecida. O homem só tem um mérito, a condenação. Quer ter um mérito? Esse mérito é a condenação. Agora, segundo esse verso 9 aqui de Romanos 5, Deus prova o seu amor. Assim como nós vemos aquele que Deus amou o mundo aqui em João 3. E ele prova o seu amor por ter morrido por nós ainda quando éramos pecadores. Ou seja, isso significa que Deus não esperou que o homem pudesse ter talvez a possibilidade de se converter a ser um justo para assim ele salvar e amar esse homem. Deus não esperou o homem tentar ser bom para que ele merecesse a obra de Cristo. Não. Ele provou o seu amor, meus irmãos, quando ainda nós éramos inimigos. Quando ainda nós éramos pecadores. Para que ninguém se glorie, apenas se humilhe diante da cruz de Cristo. E essa verdade, meus irmãos, deve penetrar no nosso coração, trazendo essa consciência de que quão grande foi a salvação em Cristo Jesus. E por fim, o verso 20 e o verso 21 de João 3 diz assim: pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E, meus irmãos, aqui está posto uma comparação entre aquele que pratica o bem e aquele que pratica o mal. E nós vemos essa comparação muitas vezes na carta de 1 João, assim como o pastor Henrique tem pregado. Todo aquele que é inimigo de Deus, ele pratica o mal. Ele detesta a luz e não se aproxima da luz. Pois é impossível também que ele se achegue à luz. Também para que as suas obras não sejam reprovadas. O que o homem pecador quer é sim continuar pecando. Ficar nas trevas e esconder as suas obras. Afinal de contas, as suas obras não são tão boas assim. Então, é muito mais fácil ficar nas trevas. Porém, esse homem é altivo, orgulhoso, e não há fé em seu coração. Porém, aqueles que creem em Cristo, eles se aproximam da luz. E não vem problemas, meus irmãos, em as obras serem manifestas. E aqui existe uma grande verdade. O crente, ele ama a luz porque ele entende que mesmo assim, as suas obras sendo reprovadas, elas foram substituídas na cruz. Pela obra de Cristo que é suficiente, perfeita. Quem somos, meus irmãos? Aqueles que odeiam a luz e as nossas obras estão em trevas? Ou aqueles que amam a luz e reconhecem a salvação em Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus, humildemente?
Quero finalizar com algumas considerações aqui, aplicações. Meus irmãos, o amor de Deus ele é eterno e não podemos medir, como nós lemos aqui nos primeiros versículos. E esse amor ele não surge de algo externo a Deus. Ele permanece no próprio Deus. Esse amor que é vasto e sem medidas, ele foi manifestado pelo ato de dar e dar a Cristo como Salvador. Está claro aqui, meus irmãos, o ato de Deus enviar o seu Filho por amor a muitos, por amor àquele que crê. Então, eu quero me direcionar a você, a seu coração e dizer: deposite a sua confiança nesse amor, através de Deus, através de Cristo Jesus. Veja que esse amor, que Deus amou o mundo de tal maneira Ele está posto para nos dar a vida eterna. E foi um ato de amor e de justiça. Entenda, meus irmãos, que todos pecaram. Todos estão condenados, assim como a palavra diz aqui, que aquele que não crê, ele já é condenado. Ele já está com esse status de condenado. Mas todo aquele que crê em Cristo, ele não perece e ele não perecerá. Ele receberá a vida eterna. E por fim, eu quero apelar ao seu coração, somente a fé em Cristo. E é somente pela fé que você receberá a vida eterna. Não é pelo seu mérito, não é pelas suas obras, não é por nada que você possa fazer. Mas é por Deus, pela sua obra, por Cristo e pela fé em Cristo Jesus, que justifica o pecador, que perdoa os seus pecados e certamente, meus irmãos, caso você creia em Cristo através da obra do Espírito Santo, você não vai perecer. Para você que já está nessa caminhada cristã há muito tempo, isso é uma maneira de relembrar e de reviver esse amor e essa fé, a qual nunca devemos esquecer do nosso Salvador, nunca devemos esquecer de quem nos salvou. Quem nos salvou não foi um Jesus qualquer, que pelo fato de pecar nós vamos perder a salvação. Para viver com medo, mas sim saber e andar com essa fé de que Cristo nos salvou da ira, do pecado, da condenação e de que agora nós temos paz com Deus. Antes nós éramos inimigos, antes nós éramos condenados, assim como diz esse texto, mas através do ato de dar o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Gostaria que pudéssemos fechar os nossos olhos novamente.